Muito boa tarde, ilustres compatriotas angolanos, meus caros irmãos que amam Angola e são capazes de morrer por essa terra. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma videogravação atinente à pessoa do patriota Eduardo dos Santos, a que todos nós conhecemos pela causa porque lutou e entregou-se. Ilustres irmãos angolanos, eu quero tentar dissertar uma diferença entre a era pré-Eduardo dos Santos, ou aliás, a era trans-Eduardo dos Santos e a era pós-Eduardo dos Santos. Ilustres irmãos, a transição política de um regime dirigido pelo camarada engenheiro José Eduardo dos Santos terá trazido um choque político e administrativo nos 4 cantos do país, que sem sombra de dúvida nós todos sabemos em que limiar chegar a imagem do grande patriota José Eduardo dos Santos, que era transformado na altura por todos aqueles que o substituíram no depósito, no banco, a depositar todas as culpas cometidas no passado. Pela ironia do destino, esses que o atribuíram e o culparam, que inutilizaram toda a sua história, hoje não nos apontam solução alguma às circunstâncias que sitiam o país em que todos nós estamos inseridos. Na era de José Eduardo dos Santos, não penso ter havido uma crise de longa duração. Depois da guerra ter conhecido o seu fim, com a morte em combate de Jonas Savimbi, em 2008 o país havia batido ao iceberg de uma crise, resultante do afrouxamento do preço do crude no mercado internacional. Porém, José Eduardo dos Santos foi capaz de trabalhar as suas faculdades mentais e buscar uma solução viável para que o país não morresse ajoelhado perante a crise e a pedir esmola a países vizinhos para que pudesse subsistir. Hoje, lá se vão mais de 3 anos de crise. A crise começou em 2014, quando em novembro, José Eduardo dos Santos terá feito o discurso de Estado-nação e afirmado que o país encontrava-se numa crise, resultante do afrouxamento do preço do crude. Estamos hoje a perto de 3 anos de que a crise existe. João Lourenço recebeu o país em setembro de 2017. Setembro de 2017 que terá recebido este país e dirigido os destinos desta nação. Não encontramos até então, 2 anos depois, alguma solução para a crise. A única solução que tem sido apontada é encontrar culpados para a crise. Assim não se excluem as palavras de traidores da pátria. Estragaram um país, marimbondos, vão queimar no fogo, e etc, etc. São as únicas coisas que nós relevamos nisto. A perseguição à clã de Eduardo dos Santos são as únicas coisas que revelam-se como solução para essa crise. Mas será que colocar preso as pessoas, acusar as pessoas, destratar e inutilizar completamente a imagem de José Eduardo dos Santos será solução alguma para essa crise? Claro que nunca, jamais será solução alguma. Se observarmos na era de José Eduardo dos Santos, o povo não sofrera quanto sofre hoje. E de facto sabemos as circunstâncias que sitiaram José Eduardo dos Santos enquanto presidente. Terá-se recebido esse país num período mais tenebroso da história. Bateu-se com todas as circunstâncias até encontrar uma saída para essa crise. Mas hoje sabemos todos que este país encontra-se num beco sem saída, numa crise sem solução alguma. Que solução o atual regime terá apontado para além de encontrar os réus de todos os crimes e fazer da imagem de José Eduardo dos Santos uma imagem desprezível, a que se pode servir a todas as circunstâncias e a todos os erros cometidos no passado? Que dizer de um balde onde se deposita todo
erro cometido no passado não terá encontrado uma solução para a crise que todos nós hoje fizemos face e que, de maneira abismal, asfixia a vida popular da sociedade angolana. O povo hoje registra um sofrimento nunca antes visto. Basta colocarmos o olhar nos autocarros, nos táxis, nas ruas. O clamor do povo emite um eco que bate aos 4 cantos do mundo pedindo socorro pela amargura que hoje vive, pelo período fortemente escabroso que atravessa hoje. A prostituição aumentou. Observando-se meninas de até 8 anos a prostituírem-se para apenas terem migalhas ou míseros trocados na quantia de 500 ou 1000 kwanzas. O número de criminosos aumentou por inexistência de qualquer projeto social que saiba suprir a vida social dos mais carenciados. A gente ia morrer de seca no Cunene. A gente ia sofrer aí no Ambo e por fora. Há clamor em todos os lugares dessa terra. Não porque o preço do crude afrouxou-se, nem porque não existem divisas, porque o governo não encontra algum recurso desde o ponto de vista da ideia para que faça face às circunstâncias impostas pela crise. A única resolução para esta crise que o Estado angolano encontra é acusar a José Eduardo dos Santos como depósito de todos os crimes. Mas onde estão as soluções para as crises? Não há solução alguma. Estamos perto do maior iceberg econômico da história. Uma época que marca um período cinzento da história. Caracterizado por um povo mesquinha que sofre dia após dia. O número de mendigos nas ruas multiplicou-se. O desemprego vai perto de 12% da sociedade. A saúde sofre as piores circunstâncias da crise. A educação está de rastos. Todos os setores de rasto. O que é que melhorou com a mudança, com a transição? Em suma, não encontramos nenhuma melhoria. Aos nossos dias, registramos várias das pessoas que reconhecem José Eduardo dos Santos como um grande patriota, que sabia encontrar soluções às circunstâncias que fazia face, ao passo que o atual regime não tem soluções, tem problemas. Ao invés de transformar os problemas em grandes desafios que se possam enfrentar no futuro, ela inverte esse processo. Inverte, infelizmente, esse processo. No entanto, caros amigos, tenhamos todos a capacidade de reconhecer que esta crise já não se deve a José Eduardo dos Santos. Esta crise deve-se a um regime que não tem soluções ao período que se vive hoje. Porque 2 anos seria suficiente para encontrar alguma solução à crise que se vive.